Imagine dirigir por uma estrada escura, no meio do nada. Imagine dirigir por uma estrada escura no meio do nada. As luzes dos faróis cortam a escuridão, e a única companhia é o som do motor e a pessoa ao seu lado. De repente, uma luz estranha surge no céu. Não é um avião, não é uma estrela, ela se move de um jeito impossível, se aproximando cada vez mais. O coração dispara. Um medo primitivo toma conta de você. Você tenta acelerar, fugir, mas a luz acompanha, pairando silenciosa sobre o carro. E então um zumbido estranho. E depois, nada. Um vazio. Você acorda piscando, ainda na estrada, mas algo não está certo. O relógio no painel mostra que se passaram 2 horas. 2 horas da sua vida que simplesmente desapareceram. O que aconteceu nesse tempo perdido? Essa é a história real de Betty e Barney Hill, o casal que viveu uma noite que mudaria para sempre a forma como olhamos para o céu. Era 19 de setembro de 1961. Betty e Barney Hill, um casal interracial vivendo uma vida tranquila, voltavam de férias no Canadá para sua casa em New Hampshire, nos Estados Unidos. A estrada estava deserta, a noite escura. Foi quando Betty notou a tal luz estranha se movendo de forma errática. Barney, mais cético, inicialmente pensou ser um satélite ou um avião comercial, mas a luz começou a descer, a se aproximar do carro deles. Intrigado e um pouco assustado, Barney parou o carro e pegou seus binóculos. O que ele viu lhe deixou em pânico. Não era um avião, era um objeto em forma de disco, com janelas e luzes piscando. Ele podia ver figuras humanoides através das janelas, olhando diretamente para eles. Apavorado, Barney correu de volta para o carro, gritando para Betty que eles seriam capturados. Ele arrancou com o veículo, tentando escapar daquele objeto silencioso e ameaçador que agora pairava sobre eles. O carro começou a vibrar violentamente. Um som de zumbido preencheu o ar, e foi aí que a memória deles se apagou. O próximo registro consciente que tiveram foi de estarem a quase 60 quilômetros ao sul, de onde a perseguição começou. Com as roupas rasgadas, o relógio de Barney quebrado, e uma sensação inexplicável de que algo terrível havia acontecido. Ao chegarem em casa, notaram que haviam perdido cerca de 2 horas de tempo. Nos dias e semanas seguintes, a vida do casal virou um pesadelo. Betty começou a ter sonhos vívidos e perturbadores sobre seres de baixa estatura, com grandes olhos e pele acinzentada. Nos sonhos, ela e Barney eram levados para dentro de uma nave e submetidos a exames médicos estranhos e invasivos. Barney, por sua vez, desenvolveu problemas de saúde, como úlceras e ansiedade extrema. Desesperados por respostas e alívio, eles procuraram ajuda. Foi assim que chegaram ao renomado psiquiatra de Boston, Dr. Benjamin Simon, para tentar acessar as memórias bloqueadas daquela noite. O Dr. Simon decidiu usar a hipnose regressiva. O que emergiu dessas sessões, gravadas em áudio, chocou não apenas o médico, mas o mundo inteiro. Sob hipnose, Betty e Barney, em sessões separadas, contaram a mesma história, com detalhes assustadoramente consistentes. Eles descreveram seres de cabeça grande, olhos amendoados e sem cabelo, que se comunicavam com eles por telepatia. Detalharam os exames físicos a que foram submetidos, incluindo a inserção de agulhas e a coleta de amostras. Betty chegou a desenhar um mapa estelar, que, segundo os seres, mostrava de onde eles vinham. A história deles se tornou o primeiro caso de abdução extraterrestre amplamente documentado e divulgado na história moderna. Claro, o ceticismo não demorou a aparecer. Muitos psicólogos e cientistas levantaram a hipótese de que as memórias poderiam ser falsas. Uma fantasia compartilhada pelo casal, talvez induzida pelo estresse ou pela própria hipnose. Outros argumentaram que a cultura da época, com a crescente popularidade de filmes de ficção científica, poderia ter influenciado a mente deles. Um episódio de uma série de TV, exibido pouco antes do incidente, apresentava um alienígena com características semelhantes às descritas por Barney. Seria tudo uma coincidência? Uma elaborada construção da mente para lidar com um trauma desconhecido? O mapa estelar, desenhado por Betty, foi, anos depois, associado por alguns pesquisadores ao sistema estelar Zeta Reticuli, mas essa conexão também é altamente contestada pela comunidade científica. A verdade é que nunca houve uma prova física conclusiva. Nenhuma peça da nave, nenhuma tecnologia alienígena deixada para trás, apenas o relato aterrorizado de 2 pessoas e 2 horas de tempo perdido. Independentemente da sua crença, o caso de Betty e Barney Hill deixou uma marca indelével na nossa cultura. Ele definiu o arquétipo da abdução alienígena, os seres cinzentos de olhos grandes,
a nave em forma de disco, os exames médicos e o tempo perdido. Mas, para além da cultura pop, fica a pergunta central: o que realmente aconteceu naquela estrada escura em New Hampshire? Foi um encontro real com seres de outro mundo, um fenômeno psicológico complexo e ainda não compreendido? Ou simplesmente um erro de percepção que se transformou em uma lenda? Barney Hill faleceu em 1969 e Betty Hill em 2004, ambos mantendo sua história até o fim. Talvez a verdade sobre aquela noite tenha partido com eles, ou talvez ela ainda esteja lá fora, esperando para ser descoberta. E você? O que acha que aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!